Ok, pessoal, desculpem o atraso. Boa tarde para todos. Estamos aqui, então, na oficina de comemoração dos 10 anos do CEVAP, com as professoras Maria Aparecida Papalho, Valéria Zanetti, Ana de Price e o nosso estagiário, Flávio Sandim. Meu nome é Maria Helena Alves da Silva e eu sou gestora de documentos aqui do CEVAP. Então, hoje a nossa oficina, nós vamos falar um pouco sobre a memória institucional, sobre a criação do CEVAP, sobre as coisas que nós temos feito lá no centro, sobre a nossa documentação. Então, sem mais delongas, eu já vou passar a palavra para a professora Papali, que é a coordenadora e criadora do CEVAP. Boa tarde a todos e a todas. É com muita alegria que eu estou aqui para falar da criação do CEVAP, para falar do histórico, de como começou. Até porque o CEVAP é, para mim, né, uma joia rara, menina dos olhos mesmo, até porque foi uma grande conquista para nós, da história, termos conseguido criar o CEVAP na Univap. Então, o CEVAP, né, o objetivo do CEVAP é preservar a memória institucional, preservar, criar também, a partir de depoimentos, novas fontes, novas possibilidades de se entender, de se compreender a história da instituição. E tudo começou em 2011, quando eu e a professora Valéria já tínhamos experiência com o Promemória São José dos Campos, que é um núcleo que nós já trabalhamos há mais de 15 anos, que tem o objetivo também de trabalhar a preservação da história e memória da cidade de São José dos Campos. Foi quando eu, conversando com a Valéria, eu pensei, né, aquilo já era uma coisa que já vinha me trazendo, né, possibilidades, eu já estava levantando essas hipóteses, em que eu falei para ela, nós temos obrigação moral de fazer com a nossa instituição o que nós fazemos com a cidade de São José dos Campos. Nós temos que criar aqui um centro de memória, um centro onde a gente possa realmente ter um arquivo, ter um sistema arquivístico onde as coisas não ficam perdidas, onde elas estejam disponíveis para consulta. E, na verdade, foi isso que aconteceu, né? Fui, no primeiro momento, conversar com a antiga reitoria de 2011 e, num primeiro momento, concordou e entendeu a importância. Eu acho que isso é uma coisa que tem sido gratificante para nós, porque os gestores da universidade, ao longo desses anos, têm compreendido a importância do nosso trabalho. E, nesse primeiro momento, foi dado para nós a possibilidade de criar um núcleo, tá? Seria assim, um start mesmo, um comecinho de tudo, né? E nós não tínhamos lugar. Nós começamos com esse núcleo, com 2 estagiários, eu e a professora Valéria Zanetti, funcionando onde é o nosso laboratório de pesquisa e documentação histórica, no IPD. Mas, assim, num cantinho, e nós sabíamos que lá não haveria condições de termos espaço para poder realmente montar um arquivo como demandava a documentação que existe na Univap, né? CVE, Univap, ou seja, primeiro curso da década de 50. Então, nós, né, é uma quantidade de documentos arquivísticos muito grande que nós temos. E, com o tempo, nós fomos conseguindo melhorar. Quando o professor Jair assumiu a reitoria, a partir de 2012, nós conseguimos montar um centro, aí nos tornamos um centro que, né, já daria uma possibilidade maior de conseguirmos um espaço, e conseguimos, de fato, um espaço. E o espaço que nós conseguimos é o espaço que nós estamos até hoje, que fica no térreo, né, no andar térreo do bloco 5, um espaço grande,
onde nós temos bastante estante, onde nós temos um arquivo já bem produzido, já bem com bastante documentação, toda ela já devidamente detalhada, né, e arquivada. E conseguimos também a contratação de uma funcionária, né? Então, nós temos hoje, além da minha coordenação e da colaboração das professoras Valéria Zanetti e Ana Enedi, nós temos a gestora de documentos, que é a Maria Helena, e temos um estagiário, que é aluno do curso de História da Univap. Então, nós estamos, ao longo desses 10 anos, fazendo todo um trabalho de levantamento de fontes, fomos buscar documentos que se encontravam dispersos, alguns se encontravam na Faculdade de Direito, outros se encontravam no centro, na região central da Univap, estavam dispersos. E nas faculdades também, muitos deles estavam em várias faculdades. Então, nós temos feito esse trabalho, né, de trazer essa documentação para a Univap, que depois a Maria Helena vai mostrar para vocês a riqueza que nós temos. E estamos produzindo trabalhos, né? Nós temos artigos, nós temos trabalhos que são publicados em eventos. A própria gestora de documentos, que é a Maria Helena, ela já fez a dissertação de mestrado dela com a documentação do CEVAP, está concluindo o doutorado também com essa documentação sobre a história da universidade. Então, é toda uma dimensão de possibilidades que se abriu para nós. E para mim, e eu acredito que para todas as minhas colegas, tem um significado muito importante, porque nós conseguimos montar um centro aqui na Univap similar a centros que existem em grandes instituições como a Unesp, a USP, a Unicamp, e nós estamos conseguindo montar esse centro aqui na nossa instituição. E tivemos recentemente, o ano passado, com a nova reitoria do professor Milton, a portaria, que foi também uma conquista importante, a portaria definitiva que oficializou definitivamente o nosso centro e que foi uma portaria emitida pelo professor Milton o ano passado. Então, são conquistas que nós estamos, né, na verdade, acumulando ao longo do tempo. Temos tido muita compreensão e simpatia dos gestores da instituição, sem dúvida nenhuma, dos colegas. Eu acredito que o CEVAP é hoje uma referência para a história, né, da Univap, da instituição. A Maria Helena depois ela vai detalhar a documentação rica que nós temos, mas é isso, gente. Então, é uma conquista e é algo que nos gratifica muito. Estou muito grata ao fato de ser coordenadora do CEVAP, sem dúvida nenhuma. Muito obrigada. Ok, pessoal. Obrigada, professora. Eu vou passar a palavra agora para a professora Enedi Prince, que é colaboradora do CEVAP e também é diretora da Faculdade de Educação e Artes aqui da Univap. Professora. Oi, boa tarde. Então, na qualidade de coordenadora do curso de História, que fui durante 8 anos, e também agora na qualidade estou na direção da Faculdade de Educação. É um prazer muito grande fazer parte do CEVAP, né? Este órgão tão importante que tem como objetivo reconhecer a história da nossa instituição. É a história da nossa instituição contada por intermédio dos nossos alunos, dos nossos professores, dos nossos cursos, dos acontecimentos tão importantes que nós tivemos ao longo desses 58 anos de fundação da nossa instituição. O CEVAP também, ele tem uma importância muito grande, além para a sociedade joseense,
para a comunidade local, ele também tem uma importância muito grande para o nosso curso de História. O nosso curso de História ele é um curso privilegiado, porque nós temos, o curso de História ele sempre deve aliar a pesquisa à educação, né? E nós temos, como a professora Papalho já falou, o ProMemória, né? Que tem como objetivo tornar público, digitalizar toda a documentação da história do nosso município, né? E no qual nossos alunos também fazem estágio, assim como também eles fazem estágio no CEVAP, né? Então, como a professora Papalho colocou, nós temos a gestora de documentos, que é a Maria Helena, nós temos o Flávio, que é o nosso estagiário, e também nós temos alguns alunos que fazem estágios temporários lá, manuseando os documentos, né? Então, além da possibilidade de fazer o reconhecimento de toda essa história, e como a professora Papalho também falou, né, a Maria Helena utilizou essa documentação para fazer o seu mestrado e doutorado, o Flávio, que é nosso aluno do curso de História, que é estagiário no CEVAP, também está utilizando essa documentação para o seu TCC, para o seu trabalho de conclusão de curso. Então, é isso, né? É uma pesquisa da instituição que deve ser sistematizada por meio do artigo dos nossos, que a gente faz, né, que somos colaboradores, e também dos nossos alunos do curso de História. Então, sem dúvida alguma, não tem como a gente negar, né, a importância que o CEVAP tem dentro da nossa instituição. Então, eu quero agradecer por fazer parte deste grupo e dizer, né, que ele é muito importante para a nossa instituição. Obrigada. Obrigada, professora. Agora eu também passo a palavra para a professora Zanetti, que também é colaboradora do CEVAP. Boa tarde a todos, a todas, a todos. Eu estou com um probleminha de garganta, né? Mas eu não poderia deixar de estar aqui presente nesse momento tão importante, né? Comemorando os 10 anos desse centro de memória institucional, né? De uma universidade que é uma referência local, regional e nacional, né? E que cumpre a sua tríplice função, né? De ensino, pesquisa e extensão. Então, falar do CEVAP é um pouco falar também da nossa trajetória na Univap, né? Da professora Papalho, da professora Enedi, do Flávio, dos antigos estagiários, da Ana, da Maria, né, e de todos que passaram, o professor Cláudio Anésio, né, que teve com a gente um tempo. Então, a todos vocês a gente agradece bastante. Então, falar um pouquinho do CEVAP, né, e da importância da história e da memória institucional, né? Então, esse centro, ele se torna, na verdade, um repertório, né? Um repertório de recomposição de uma história que tem que ser escrita constantemente, né? A trajetória dessa universidade, 58 anos, né, de fundação, é muito tempo. A universidade ela é mais recente, né, mas também tem uma história aí particular, cheia de sucesso e com um impacto muito grande, né, na nossa comunidade local, e que carrega, né, histórias múltiplas, né? Essas histórias, elas são impressas não só, né, numa documentação acadêmica, mas também estão carregadas de significado, né, que compõem aí as memórias das pessoas que pela universidade passaram, né, e que vão passar por ela. Então, o Centro de Memória tem essa importância, né, de reconhecer que não só a documentação das faculdades, a documentação acadêmica é importante, mas principalmente o patrimônio humano, né, que carrega suas histórias e sua relação com essa instituição. Para o CEVAP, nós compreendemos, e aí todo mundo sabe, né,
que a história é filha da memória, né? Se a gente quer construir uma história, a gente precisa preservar a memória. Então, é esse o intuito nosso, né, de criar, e aí a gente agradece a professora Papali, né, de ter idealizado esse centro de memória e ter possibilitado, né, por meio aí de todo um trâmite burocrático, né, realizar esse sonho que eu tenho certeza que é de todos nós, né? A gente agradece também as reitorias, né, que apoiaram o projeto, e a todos que têm cedido, né, as suas memórias, suas lembranças relacionadas aí a essa trajetória dessa instituição. O centro de memória, ele não basta existir, né? Ele tem que servir. E é isso que o Centro de Memória tem feito. A gente tem se preocupado bastante em fazer a extroversão, né? A extroversão é a fruição desse saber acumulado, né, dentro do Centro de Memória, e que possibilita, por sua vez, essa aproximação, né, do Centro de Memória institucional que comporta as diferentes histórias dessa instituição, né, com a comunidade. Então, é a responsabilidade social desse centro, né, de levar para a comunidade esse saber acumulado. Então, e é o que tem proposto hoje uma abordagem, né, chamada de história pública, publicizar, a ideia é publicizar, né, a história, normalmente restrita dentro do ambiente acadêmico, das universidades, né, mas que, como nós vimos na palestra da professora, né, que fez a abertura do INIC, a importância aí da divulgação desse conhecimento, né? Então, é isso. Eu agradeço a presença de todos que estão nos ouvindo pelo YouTube, né? E parabéns ao CEVAP. Obrigada, professora. Agora, eu que vou falar um pouco, antes de passar a palavra para o Flávio, para o nosso estagiário, para ele falar um pouco sobre como está sendo a experiência dele aqui no Centro de História e Memória. Então, para falar um pouco do nosso acervo, eu decidi fazer uma apresentação e eu vou falar contando um pouco a história da instituição, porque eu achei que ficaria um pouco tedioso, não sei, falar só os dados e tudo mais, sem realmente estar com né, falando sobre o que é a nossa documentação, só falar os números sem dar nenhum sentido a eles, né? Então, meu nome é Maria Helena Alves da Silva, como eu já comentei com vocês, e como então começou a história da Fundação Vale Paraibana de Ensino, da universidade, como, né, a gente conhece hoje. Então, a minha dissertação de mestrado foi sobre isso, eu falei sobre a criação da Faculdade de Direito, sobre como a elite da época da cidade de São José dos Campos se movimentou no sentido de criar uma faculdade que fizesse frente ao ITA, né, porque foi um momento muito conturbado na cidade de São José dos Campos, em que havia um conflito entre os moradores tradicionais da cidade e as novas famílias que vinham para cá para estudar, os novos alunos. E então, em 1953, começou toda uma movimentação no sentido de se criar uma faculdade para as pessoas da terra. Então, tem uma série de comentários que foram feitos na época justificando essa criação de uma faculdade. Pensou-se até em criar uma faculdade de medicina devido ao período sanatorial que houve aqui na cidade. No final das contas, eles acabaram optando pela criação de uma faculdade de direito, porque é um pouco mais fácil, né, em termos de estrutura, você não precisaria comprar equipamentos mais complexos, mais caros na época. Então, na minha dissertação, eu cheguei a uma série de nomes de pessoas que foram consideradas ativas, né, nesse processo de criação da Faculdade de Direito. Então, Everardo de Miranda Passos e Domingos de Custódio, que eram dirigentes da sociedade civil mantenedora da Escola de Comércio de São José dos Campos. Então, eles ajudaram principalmente nessa questão da estruturação física também da Faculdade de Direito.
Jamil Matra de Oliveira, que era um estudante de Direito de São Paulo, o Flávio Berling Macedo, que era professor da cidade, e José Vieira de Macedo, e o Luiz de Azevedo Castro, que mais tarde se tornaria diretor da Faculdade de Direito e também presidente da Fundação Vale Paraibano de Ensino. Então, tudo isso se acumulou, basicamente, no dia 4 de janeiro de 1954, quando o presidente Getúlio Vargas assinou o decreto de criação, que realmente autorizava a criação da Faculdade de Direito. Nós temos essa documentação lá no CEVAP, muito interessante, daria para a gente fazer uma live só falando sobre esse documento, que é muito bacana. Então, fotos de todo esse momento de criação, de toda essa movimentação que foi feita no sentido de fazer o vestibular, de ter as primeiras aulas, porque não existia uma estrutura para isso, e muita gente veio para fazer esse vestibular, porque era a única que tinha aqui no interior de São Paulo na época. O que seria, né, o curso de Direito da Unital só foi criado 2 anos depois, em 1956, então nesse primeiro momento só tinha aqui em São José dos Campos. Em 1956, eles começaram essa movimentação para lançar o próprio prédio da Faculdade de Direito, né? Eles queriam ter uma estrutura própria. Em 1956, então, foi lançada a Pedra Fundamental, e nós temos também uma série de documentação que mostram todo esse período até a inauguração do prédio, que se deu em 1961. Então, todas as pessoas que estiveram envolvidas na questão de angariar fundos, de correr atrás do terreno, eles tiveram que falar com quem administrava as estradas de ferro para eles conseguirem aquele local para ser construída a faculdade. Contaram com uma série de ministros, de vereadores, de prefeitos, inclusive de várias outras cidades que eles tentaram para reunir esse dinheiro para criar a estrutura. Então, durante todo esse praticamente 7 anos, né, as turmas que estavam estudando tiveram suas salas de aulas em escolas primárias e secundárias que haviam aqui na cidade de São José dos Campos. Também nesse período já começava a vontade de criar outras faculdades aqui na cidade de São José dos Campos. Então, em 1959, eles criam o Instituto Vale Paraibano de Ensino, que tinha como objetivo estruturar e manter novos cursos de ensino superior aqui na cidade, porque até esse momento, quem administrava a Faculdade de Direito ainda era o pessoal da Escola de Comércio. Então, nesse momento, eles saem da Escola de Comércio e começam a ter uma estrutura própria de instituto, de fundação, e 4 anos depois eles criam, então, a Fundação Vale Paraibana de Ensino, porque existia toda uma questão legal de diferenciação entre instituto e fundação, e seria muito mais fácil eles, como fundação, numa estrutura de fundação, criarem novos cursos superiores aqui em São José. Então, aqui você já vê fotografias, recortes de jornais que nós temos da época, e também atas. Há 2 anos atrás, nós conseguimos, com a Fundação Vale Paraibano de Ensino, acesso a todas as atas de todos os conselhos que a Fundação Vale Paraibana teve ao longo da sua história, porque foram criados vários, né? A estrutura da fundação mudou, então tivemos conselhos diretor, conselho superior de ensino, conselho, enfim, assembleias, todo tipo de conselho que foi feito, nós conseguimos ter acesso, estamos fazendo a transcrição, que também está sendo algo incrível para descobrir os bastidores, vamos dizer assim, né, desse período, quem estava fazendo os contatos para a criação de novos cursos. Em 1961, foi criada a Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas, então ela foi criada antes, né, da própria Fundação Vale Paraibana de Ensino. Aqui na foto, se vocês conhecem aqui em São José dos Campos, essa foto é ali da entrada de onde é o colégio, né, na Paraibuna, da unidade centro, da Univap. Em 1965, é criado o Colégio Técnico Industrial, que existe até hoje, né, o CTI da Univap. Na época, ele também era chamado de Colégio de Aplicação. Então, nós também conseguimos já algumas entrevistas com ex-alunos muito interessantes, que falam sobre como eles tinham aulas com recém-formados das faculdades, né? Então, é uma história muito bacana também, já muito antiga, né? Em 67, é criada a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, com os cursos de História, Ciências Sociais, Pedagogia e Letras. Nesse mesmo ano, é criada a Faculdade de Engenharia de São José dos Campos. A Faculdade de Engenharia também tem uma história incrível, né? Porque ela envolve um momento de crise no ensino superior aqui em São José dos Campos. Então, um grupo de professores do ITA,
que sai do ITA e oferece a estrutura de um curso de engenharia para a Fundação Vale Paraibana de Ensino. Então, esse curso é criado com professores do ITA. Desde esse começo, então, da história, diversos professores do ITA sempre deram e ainda ministram aula aqui, né, na Univap. Em 1969, é criada a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Essa faculdade também a gente poderia fazer um evento só para falar sobre ela, que teve uma história assim, fantástica, né? Ela foi fechada pelo MEC alguns anos depois de ter sido aberta, e a Fundação Vale Paraibana de Ensino só conseguiu a reabertura dela em 1983. Então, nesse mesmo ano da criação, em 1969, também foi criada a Faculdade de Serviço Social, aqui de São José dos Campos. Então, são essas 6 faculdades aí que estão aqui até hoje, né, que hoje, obviamente, mudaram de nome, né, então, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras hoje seria a FEA, né, a Faculdade de Educação e Artes. A Faculdade de Serviço Social hoje, ela não é uma faculdade isolada, ela faz parte da FCS, né, se não me falha a memória. Então, todos esses cursos, para vocês verem que existe até hoje, que tem uma história que remonta à década de 60 e de 50. Então, nesse período, na década de 70, depois da criação dessa série de cursos, começa os diretores e o pessoal que fazia parte do conselho da Fundação Vale Paraibana de Ensino começa a querer criar as bases para uma universidade de São José dos Campos. Então, inclusive, essa parte da história faz parte da minha tese de doutorado, em que eu coloco os detalhes, as minúcias desse processo, porque desde a década de 50, na verdade, já se queria a criação de uma universidade aqui em São José dos Campos, mas houve uma série de problemas estruturais, técnicos, enfim. Então, em 1978, o Pedro Barbosa Pereira, que era então presidente da Fundação Vale Paraibana de Ensino, fez um documento fantástico falando sobre a estruturação de como seria a Faculdade de São José dos Campos. O CEF, que era o Conselho Federal de Ensino, que seria o MEC, né, na época, ele recusou esse documento e aconselhou que a FVE permanecesse na situação de faculdades isoladas. Ou seja, naquela época não existia uma estrutura central de faculdades, né? Cada faculdade tinha sua própria secretaria, cada faculdade tinha seu próprio sistema de cheque, por exemplo, cada faculdade recebia as suas mensalidades, fazia sua própria distribuição de fundos, enfim. Então, o CEF aconselhou que ou a FVE continuasse como faculdades isoladas, ou assumisse um sistema de unidades integradas. Então, que todas essas faculdades que faziam parte da FVE se juntassem em uma estrutura, que seria uma prévia, vamos dizer assim, para a futura Universidade de São José dos Campos. Então, nesse período, começa também uma série de publicações em jornais de pessoas que eram contra, de pessoas que eram a favor da estruturação dessa universidade, né? Em 1982, então, o presidente da Fundação Vale Paraibana de Ensino consegue fazer a integração de todas as faculdades na estrutura de faculdades integradas. Então, em 1982, sai a portaria que integra as faculdades isoladas no título, né, Faculdades Integradas de São José dos Campos. Inclusive, tem várias fotografias muito bacanas da Faculdade de Direito, que na época era o único campus que a Univap tinha, né? A FVE tinha, em que em cima assim, do prédio está escrito Faculdades Integradas, né? E várias pessoas no Facebook, quando a gente compartilha essas fotos, falam isso, né? Que eu me formei nas Faculdades Integradas de São José dos Campos. 10 anos depois, em 1992, foi que o presidente da Fundação Vale Paraibana de Ensino conseguiu, então, finalmente, converter as faculdades integradas para a Universidade do Vale do Paraíba. Então, ano que vem, estaremos fazendo aí 30 anos de universidade. Nesse período, então, quais eram os campi que a Fundação Vale Paraibana de Ensino tinha? Em 1966, é inaugurado 61, desculpe, né? É inaugurado a Faculdade de Direito, então tem uma fotinha ali. Em 1969, a prefeitura doa para a fundação o terreno do antigo sanatório Vila Samaritana. Então, durante esse período, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e a Faculdade de Engenharia funcionaram naquele terreno. Posteriormente, foi instalado lá também o Colégio Técnico e hoje funciona apenas o Colégio Técnico e o ensino médio. Hoje, todos os cursos de ensino superior, com exceção da Faculdade de Direito, estão concentrados aqui no campus Urbanova.
Em 1996, é inaugurado aqui o campus Urbanova, com área um pouco doada e um pouco comprada da Nova Urb. Então, a Nova Urb, que era uma imobiliária, né, que também tem uma história muito bacana, mas enfim, eles deram uma série de terrenos aqui no Urbanova para a prefeitura, e a prefeitura doou esses terrenos para fundações, para hospitais, né, aqui na Zona Oeste. Parte dessa terra da Nova Urb foi doada para a Fundação Vale Paraibano de Ensino, e a FVE ampliou essa área, comprando também mais um pouco de terra. Em 1996 foi feita a inauguração da parte de baixo aqui do campus, e conforme os anos foram passando, foram inaugurando as outras áreas, até chegar aqui embaixo no IPD e a FEAL, que na verdade já fazemos parte de Jacareí, né? No ano 2000 foi inaugurado o campus Aquários, que seria o último campus aqui de São José dos Campos. Então, toda essa história que eu falei, de forma bem resumida, mostra exatamente o tipo de documentação que nós temos. Então, nós temos jornais, fotografias, vídeos e uma documentação em geral. Os nossos jornais são de diversas fontes, então nós temos Correio Joseense, Vale Paraibano, o Agora, que foi um jornal aqui, local, Folha de São Paulo, todos os jornais que vocês conseguem imaginar, nós temos tanto em formato físico quanto digital, então essa parte do nosso acervo já está totalmente digitalizada. Então temos aqui 3.493 recortes entre 1953 e 2015. Nós temos recortes que falam tanto sobre a Fundação Vale Paraibana quanto da própria situação educacional da cidade, então é um material incrível para se fazer pesquisa. Os documentos de jornais da década de 50, nós temos apenas digital, porque os jornais são do arquivo público, mas nós temos a cópia aqui. Nós também temos mais de 25.000 fotografias já digitalizadas, que não são exatamente da Fundação Vale Paraibano de Ensino, mas que fazem parte da nossa história. Então, nós temos 9.000 negativos que foram tirados entre 1953 e 1978. Esses negativos são fantásticos. Em breve, a gente vai publicar a lista com essas fotografias que nós temos lá no nosso site, que está dentro do site da Univap. E nós também temos mais de 16.000 slides fotográficos que foram doados para o CEVAP por uma antiga professora que deu aula aqui na Fundação Vale Paraibano de Ensino na década de 70. Então, falando um pouco desses negativos, eles mostram o cotidiano da cidade em praticamente 25 anos. Então, mostra várias formaturas da Fundação Vale Paraibano de Ensino, não só também da Fundação, mas mostram também desfiles, formaturas, bailes, casamentos, bodas, conferências, festivais, carnavais, todos os clubes que existiam na época. Temos fotografias, então, o Jockey Club, Tênis Clube, o Lions Club, várias inaugurações que ocorreram aqui na cidade. Então, nós já vamos publicar essa lista para quem quiser ter o acesso. Eles também já estão todos digitalizados, por serem negativos, as qualidades deles não são muito boas, mas, assim, é incrível a gente poder ter acesso a essa documentação, porque na época também a Fundação Vale Paraibano de Ensino não tinha um setor que seria o de marketing, né, como a gente conhece hoje. Então, a documentação desse período está completamente espalhada, e eu acho que a gente tem muita sorte de ter conseguido ter acesso a esse documento. Então, nós temos várias formaturas, temos fotos de trotes que tiveram na época, né, que agitavam aqui a cidade, fotos da construção da Faculdade de Direito, fotos de bailes de formatura. Realmente são fotos, assim, incríveis. Então, fotos institucionais que foram fotos realmente tiradas por fotógrafos da Fundação Vale Paraibano de Ensino. Nós temos 133.257 fotos, feitos entre 1954 e 2014, porque a partir disso, né, são fotos mais recentes, e aí está com outros setores. O nosso vai até 2014, que mostra também uma série de evoluções no campus, nos cursos, enfim, é muito bacana. E eu tenho compartilhado, nós temos compartilhado essas fotos também nas redes sociais. Nós também temos projeto de história oral, como um dos mais importantes aqui do CEVAP. Nós temos mais de 100 entrevistas que nós fazemos com alunos, funcionários, ex-funcionários, sobre a história deles aqui na instituição, falando realmente sobre a importância, o impacto que eles sentiram que a universidade teve na vida deles, e toda essa trajetória que eles tiveram na instituição. Então, tem uma foto minha e da professora Sandra,
no laboratório de história oral que tem aqui no IPD, onde a gente realiza essas entrevistas. Então, a professora Neide falou, né, da questão do voluntariado aqui no CEVAP e dos nossos estagiários, o trabalho que a gente faz de transcrição. Então, transcrição de atas, transcrição de vídeo e transcrição de áudio é o que nós mais temos feito. Então, vários vídeos nós temos publicado no YouTube, e também áudios de palestras, porque nós temos várias palestras da década de 70 e 80, que na época não foram filmados, foram apenas gravados, né, com aqueles gravadores. Então, nós também estamos tendo todo um trabalho, uma parceria com a TV Univap, onde eles fazem a conversão desse material que está ainda em VHS. Então, eles fazem a conversão para o formato digital, nós fazemos a edição desse material e publicamos no YouTube, ou fazemos a transcrição. Nós também estamos com um projeto desde 2019, que é a digitalização de todos os trabalhos de conclusão de curso já feitos na Fundação Vale Paraibano de Ensino. Então, desde cursos do ensino técnico até pós-graduação de doutorado, até o momento nós estamos com 5.393 trabalhos digitalizados de 44 cursos. Então, no nosso site já está a lista de todas as faculdades, com exceção da Faculdade de Direito e a FEALCO, nós ainda estamos finalizando a lista e ainda estamos finalizando a digitalização dos TCCs. Mas também é uma fonte incrível de trabalhos que já foram feitos pelos alunos desde 1972. O TCC mais antigo que nós temos é de 72, então, assim, você vê realmente as fontes que se tinha acesso na época, né, os diversos assuntos que estavam sendo estudados. Inclusive, nós vamos publicar um artigo ainda esse ano sobre esse tema dos TCCs. Falando em artigo, outra coisa que nós fazemos para divulgar essa documentação, essa história da FVE e da Univap, é a publicação de artigos científicos. Então, em 2017, eu transformei várias sessões da minha dissertação em artigos. Em 2018, nós publicamos também no INIC. Todo ano nós fizemos apresentações. Esse ano, inclusive, amanhã nós vamos fazer sobre história oral aqui no CEVAP. No ano passado, nós publicamos um artigo sobre lugares da memórias, que está muito incrível. Então, assim, todos esses artigos estão lá também no nosso site. E esse ano nós vamos publicar pelo menos mais 2 que já estão prontos, que falam, é uma forma também que a gente encontrou de divulgar essa história de forma mais, né, científica, de forma com metodologia e tudo mais. E é lógico que esse tipo de publicação não alcança muitas vezes o grande público, né? Então, nós estamos também nas redes sociais fazendo esse trabalho de divulgação. Então, nós temos o Facebook, o Instagram e o YouTube, em que nós temos publicado datas comemorativas, fotografias antigas, os nossos vídeos de palestras, então tudo nós estamos colocando lá. Nós também estamos com encontros que nós participamos. Então, em 2017 teve um encontro incrível da Faculdade de Arquitetura, conforme eu falei para vocês, que foi fechada na década de 70. Então, encontro com ex-alunos, foi muito fantástico. A foto também é escura, mas eles levaram os antigos crachás de alunos deles, foi muito bacana. Todas as fotos desse encontro estão no nosso Facebook. Em 2018, nós fizemos uma exposição no INIC, que também foi muito bacana. Essa exposição foi com doações que nós recebemos, então foram de máquinas de fotográficas e projetores que nós temos lá. Então, nós aceitamos essas doações justamente porque elas mostram o cotidiano da época, né? Então, foi muito bacana aqueles projetores gigantescos. Daí, alguns professores vieram e falaram, nossa, eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu tive aula com esse tipo de projetor, esse tipo de material. Nós também recebemos doações de álbum de formatura, convites de formatura também. E nós também temos uma série de livros institucionais, então, não só publicações próprias da Univap, mas também publicações feitas por alunos e funcionários e professores. Então, nós temos a coleção física de livros, né, sobre história e cidade, que foi uma parceria da Univap com a Câmara Municipal, em que várias professoras publicaram artigos falando sobre a história da cidade de São José dos Campos. E nós também temos uma série de livros dos mais diversos assuntos que foram
feitos ou por professores ou também financiado pela própria Fundação Vale Paraibano de Ensino. Esses livros estão todos disponíveis para consulta no CEVAP. Nós também fazemos visitas monitoradas, então, infelizmente, desde a pandemia, nós não conseguimos fazer praticamente nenhuma. Fizemos apenas um tour virtual, mas todo começo de ano nós chamamos as turmas das graduações, qualquer curso que tenha interesse, para ir lá e ver o nosso acervo, que também é muito bacana. E é isso, pessoal. Agradeço a atenção de vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer no chat. E eu também vou passar a palavra para o Flávio, que é o nosso estagiário aqui, para ele falar um pouco sobre a experiência dele como estagiário. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Flávio, eu faço parte do CEVAP, né? Sou estagiário no CEVAP desde agosto de 2019, né? Eu entrei primeiro como estagiário voluntário, e aí, a convite das professoras Papali, Zanetti e Enedi. E, bom, vem sendo uma experiência incrível, estar trabalhando com os documentos, fontes históricas de diversas formas, né, de fontes históricas, de materiais diversos, de épocas diversas. Então, você se sente inserido dentro do estudo, né, da história. Então, isso é uma coisa muito interessante, ainda mais para quem está, né, se graduando, né, está na graduação. E, bom, a gente faz bastante transcrição de áudio lá e de vídeo. Inclusive, por esse motivo, o meu TCC esse ano será sobre isso, né? O meu TCC ele vai falar sobre essa questão da fonte audiovisual, sendo não só uma fonte de complementação para estudos de fontes impressas, mas também como fonte principal de um estudo, né, de um início de um estudo. Então, colocando em pé de igualdade com as fontes impressas, né? Ainda mais agora que a gente está, né, cada vez mais num avanço da tecnologia, isso é uma coisa, acho que, bastante interessante de estar trabalhando, ainda mais porque no próprio CEVAP a gente tem bastante material oral, né, fontes orais, entrevistas, né, como a Maria disse. Então, que é um tipo de uma fonte que é ainda muito marginalizada, né, muito mal vista, e aí, por isso eu comecei a fazer sobre isso, né, e, bom, o CEVAP é muito interessante, como a Maria disse, eu entrei no CEVAP a convite das professoras porque eu me interessava muito pela questão dos diretórios acadêmicos da Univap, que são históricos, né, dentro da história de São José, por terem tido uma força contra a repressão na época da ditadura e por terem sido fundamentais no desenvolvimento de São José, né, do Vale do Paraíba em si, e principalmente das regiões onde se tem os campos, né? Então, por exemplo, onde a gente está aqui, né, que é no Urbanova, teve muita mudança dentro do Urbanova por causa da Univap. Então, quando você estuda sobre a fundação, né, desde a Fundação Vale Paraibana até a Univap, né, você vê que a Univap, você estuda, né, São José, porque a Univap ela está totalmente entrelaçada à história de São José e também do Vale do Paraíba, né, por ter tido a faculdade em outras cidades, né, e a gente está também aqui em Jacareí praticamente, né, então, como em Campos do Jordão, então, são materiais muito interessantes, é uma experiência incrível, e, bom, acho que é isso, né? Eu vou voltar aqui para a Maria Helena. Professora, vocês gostariam de fazer algum comentário antes da gente encerrar? Não, é só deixar aqui finalizado, né? E, na verdade, é um orgulho que nós temos do CEVAP por termos construído e também parabenizar a nossa gestora, Maria Helena, pelo excelente trabalho que ela vem fazendo, a contribuição dela tem sido extraordinária para o desenvolvimento desse trabalho todo. E ficamos aqui com as questões que o pessoal vai fazer pelo chat, né? Nesse sentido. Isso. Me deem só um segundinho, porque eu estou pegando o link para
certificado para quem quiser se inscrever. Então, nós temos 35 pessoas assistindo agora ao vivo, vários boa tarde de várias pessoas. Reconheço alguns nomes aqui de ex-promemórias, certo? Que falaram boa tarde, muitas saudades e tudo mais. O Gilson Serra perguntou se os documentos estão digitalizados ou só em papel. Então, a nossa digitalização dos documentos do CEVAP, ele está sendo praticamente por demanda, vamos colocar assim. Então, por exemplo, se nós temos algum tema que nós estamos estudando, então nós vamos lá e fazemos a digitalização dessa documentação, porque no momento nós temos mais de 300 caixas arquivos dos mais diversos documentos. Então, é um pouco complicado devido à quantidade para a gente fazer a digitalização de toda essa documentação, além da própria questão de armazenamento digital, né? Então, nós temos, sim, alguns documentos digitalizados, e nós temos digitalizados principalmente aqueles que nós conseguimos fazer a divulgação, a publicação e o compartilhamento com outras pessoas. Deixa eu ver se tem mais alguém. Excelente pesquisa, não conhecia essa história. Amei mais saber sobre a história da minha cidade, da Univap, parabéns. E é isso, gente. Eu acho que as outras questões não são necessariamente sobre a Univap. Eu vou tentar entrar aqui agora e publicar o link. Me deem só um segundo. Eu acho que foi, me confirme se você... Ah, acho que agora apareceu o link aqui, porque eu tinha publicado antes, mas eu acho que por ser de outro usuário, não tinha aparecido o link. E é isso, nós vamos enviar conforme a demanda for, o pessoal for se inscrevendo. E é isso, eu agradeço muito a participação de todo mundo, das professoras, do pessoal que se interessar nessa nossa história, do nosso Centro de História. Nós pedimos que entre nas nossas redes sociais, nós temos lá o e-mail, o telefone, se alguém quiser marcar uma visita para ir lá ver a nossa documentação, nós estamos abertos, sempre, ok? Muito obrigada, boa tarde a todos, desculpem o atraso no início da transmissão. Boa tarde.